O VlogTech de hoje vai ser um pouquinho mais apimentado. Apimentado no sentido de até um pouquinho de mimimi polêmica, de verdade. Então, se você não curte muito esse conteúdo, eu já falaria pra você não assistir integralmente esse vídeo. O título e a thumb correspondem a essa publicação que me marcaram o dia inteiro sobre ela, em várias redes sociais, e agora eu vou comentar exatamente sobre ela. A publicação é essa. We've heard, I mean, I don't want to disappoint anyone in the Series S audience there that watches Digital Foundry, but we've heard from multiple developers that they kind of feel the Series S is a bit of a pain at times. Not the CPU or GPU power there, but it's more like the memory constraints. Ok, eu sei que isso é oriundo também de fandoms, mas as pessoas que me marcaram realmente estavam em dúvidas e queriam informação, e é por isso que eu tô fazendo esse conteúdo. Não para alimentar os desejos totalmente fúteis de uma fanbase ignorante. Eu tô falando com pessoas que querem entender de verdade e, aliás, eu já falei isso muitas vezes aqui nesse canal. Então, são dois motivos que movimentam a gente: informar e pelo tudo que é mais sagrado. Ouve, do início ao fim, de verdade, porque eu pretendo não tocar mais nesse assunto. Vem comigo. A realização desse conteúdo é graças aos nossos parceiros Dividimall. Utilizando o código DG20 no site, você tem desconto de 20% na compra de qualquer software, incluindo o Windows 10 Professional original, por um preço inacreditável. Além de ativação rápida, você tem várias formas de pagamento, inclusive Bitcoin. Bem-vindos ao Detronando Geek, esse é o VlogTech, nosso conteúdo mais opinião. A opinião de hoje, como eu já disse, é picante. É picante ao ponto de muitas pessoas acabarem se incomodando. Então, se você não gosta muito de polêmica e mimimi, realmente eu não te encorajaria a continuar nesse conteúdo. Mas se você quiser, continua, porque literalmente, aqui eu vou dar uma opinião e é uma opinião que vai extravasar até mesmo a tecnologia, ela vai chegar até mesmo às comunidades gamers, que todo dia aparecem que estão em uma operação que é chamada em programação de operação recursiva. Operação recursiva você também pode chamar de loop, que tudo se repete até que algo aconteça. E eu espero de verdade que esse vídeo, de uma vez por todas, seja algo que aconteça. Antes de mais nada, sobre o vídeo da Digital Foundry, que eles expõem sobre a dificuldade do desenvolvedor e também as lamentações do desenvolvimento em relação ao Series S, muito provável por conta da sua VRAM, eu não só concordo, como eu estou tão cansado que até coloco a minha credibilidade em xeque, e não só concordo, como estou afirmando. Mesmo porque nós não estamos apenas no campo das entrevistas e da teoria. O Detronando Geek já trouxe esse tipo de conteúdo e nós já conseguimos analisar esse tipo de comportamento, principalmente na nossa série da Unreal Engine 5 nos consoles, onde nós chegamos ao ponto de criar um preset dentro do PC que seria equivalente aos consoles. Nós criamos do Series S, do Series X, do PlayStation 5. E o que muita gente acha que era imaginação ou trata simplesmente por ser um canal brasileiro de tecnologia como opinitivo, assim como qualquer outra pessoa que fale no Brasil, e as pessoas não dão valor, a gente já tinha falado isso. Com vocês, Goticose, mas não eu agora. Eu do passado, do vídeo que eu fiz sobre o Series S. Aproveitem, daqui a pouco eu volto. Mas o fato ali que você tá vendo é, mais de 80% da VRAM está sendo utilizada nesse preset que nós criamos similar ao Xbox Series S. Isso acontece porque esse Tech Demo não está utilizando Direct Storage, nós não estamos utilizando, apesar de estar no SSD, não está utilizando o SSD para nada a não ser carregar. Tudo está direcionado à memória. Provavelmente, talvez, e quem saiba, esse foi um dos gargalos aí que apontou para que o Series S tenha uma saída de 1080 com uma escala menor, provocando esse temporal anti-aliasing que não é bonito de se ver, diga-se de passagem.
Perfeito, então. Agora você ouviu o que eu tinha a falar lá no passado e agora vou falar um pouquinho mais agora no presente. Basicamente eu vou repetir algumas coisas, mas antes eu gostaria de dedicar uns 3 minutinhos para o momento extremamente mimimi, que é um momento desabafo, de verdade mesmo, cara. É um momento desabafo. Eu vou colocar aqui no vídeo, quem não quiser acompanhar esse trecho, porque eu sei que é extremamente entediante para muitas pessoas, que assim como eu são mais objetivas no ponto tecnologia, vou colocar aqui o tempo que começa realmente a fase que eu falo sobre esse contexto. Mas eu queria falar antecipadamente que, cara, é impressionante e eu convivo dia a dia nas redes sociais, eu participo de grupos de games e eu vejo tudo. E, cara, quanto de postagens que eu vejo sobre aquelas matérias que deixam os gamers mais inteligentes, que os gamers acabam tendo maior raciocínio lógico por conta dos games, e o quanto isso eu não consigo acreditar durante meu dia a dia. De verdade, com o tanto de informação que se passa e o tanto de porcaria que a comunidade se propaga. Diariamente eu vejo no Twitter hashtags de Xbox e PlayStation, e eu vou lá no maior bom grado verificar o que está acontecendo dentro das comunidades, e o que eu descubro, só estão falando besteiras. É uma comunidade que às vezes beira a imbecilidade, e eu não tô falando da comunidade gamer em geral, eu tô falando da comunidade gamer de fandoms. E se você acha que essa galera da geração Z, que é da geração mais nova, que é o público mais novo, você tá muito, mas tá muito enganado. Porque essa galera que propaga esse tipo de porcaria é a galera mais velha. O Analytics do Google traz pra gente um público de 25 a 35 anos. É um público que tem barba, é um público que tem pelos, e se for mulher já tá toda formada. Ou seja, é um público adulto. E adultos que não conseguem formar uma opinião ou ficam simplesmente atrapalhando as pessoas. E é isso que muita gente, é isso que as fandoms faz diariamente. Atrapalha as pessoas. Você acha que a sua zoeira é extremamente engraçada, que você é o cara que tá bombando, que você faz um hate simplesmente pra chamar atenção? Você não passa de um babaca que complica a vida das pessoas e deixa as pessoas realmente com pensamentos negativos sobre algo ou sobre aquilo que elas desconhecem. Você não passa de um bobão. É isso que acontece quando você faz esse tipo de coisa. Muita gente me julga como arrogante aqui. Eu tenho reacts dos meus vídeos, reacts provocados por pessoas que moram dentro de um quarto. Exatamente, eles moram dentro de um quarto e eles acham que são capazes, sem ao menos digitar uma linha de código, simplesmente fazer um react ou simplesmente defamar aqui o nosso trabalho do canal, que passa no mínimo de 12 horas por dia para trazer informação e conhecimento. Mas o que eles fazem? Eles vão lá e ficam debatendo futilidades, inutilidades. São grandes imbecis. E não é à toa que uma pessoa de fora pode olhar e falar: nossa, que bando de nerd bobão. Porque é exatamente isso que se transparece para muita gente. Desculpa o desabafo, mas, cara, eu trouxe tantos vídeos de nova geração, eu tô tanto tempo falando sobre a questão do SSD, a questão de transporte de I/O, a questão de nova geração, e parece que a tecnologia evoluiu, a indústria evoluiu e os gamers estão paralisados dentro de uma bolha estagnada. É isso que aconteceu. Essa é a verdade que falta, essa é a verdade que ninguém quer falar, essa é a verdade que prejudica canais e essa é a verdade que vai me prejudicar nesse exato momento. Você está aí falando coisas que não sabe, baseado no que você acha, sem uma opinião formada, inclusive você está argumentando só para ganhar uma discussão. Argumentos é um modo esperto de disfarçar a ignorância, porque opinião é formada com fatos e estudo. E é isso que a gente traz aqui dia a dia. E dia a dia a gente é menosprezado pelo simples e único fato de ser um canal que nasceu no Brasil. Num canal que não tem relevância, porque as pessoas acham que nós estamos dando opinião. Nós estamos digitando códigos, nós criamos uma inteligência artificial, nós colocamos e dedicamos muito tempo. Eu tô colocando até a saúde financeira da minha própria família em risco para trazer informação pra galera. Mas não é o suficiente.
As pessoas acham que você tá falando a opinião do que você acha, parcial ao que você é. Você me chama de cachista, de sonista, de pecista? Eu te chamo de imbecil. Eu tô tentando há mais de 7 anos trazer informação para as pessoas. Eu tô tentando de verdade trazer uma esperança em relação à questão de tecnologia. E cada dia mais eu me canso com toda essa palhaçada que acontece no mundo de games. Essas pessoas no YouTube hoje prestam consultorias baseadas no eu, não no nós. Eu não posso basear em mim para trazer algo produtivo para você. Isso é ridículo. Isso não tem fundamento algum. As pessoas compram equipamentos baseados em absolutamente bosta nenhuma. Só aquilo que eles querem ouvir. A gente desenvolve códigos, a gente analisa de verdade. Eu não tô simplesmente fazendo benchmark e medindo FPS de uma merda que é básica e que tá escancarada na cara de todo mundo que vai acontecer. Vem escrito no documento da placa o tanto de FPS que ela dá. Isso não é tecnologia, isso é consultoria de venda especializada. Entende isso de uma vez por todas. Sério, eu tô muito cansado de tudo isso. E é isso. Esse foi o desabafo que eu queria dar. Eu tô cansado, de verdade, em ver uma comunidade que não progride. Enfim, vamos falar do Series S. Mais uma vez. Voltando lá atrás, o que nós já falamos há mais de 2 anos em relação à nova geração que trazia as capacidades de SSD e o transporte de I/O, o gerenciamento de I/O, inclusive o controlador de I/O que o próprio PlayStation 5 disponibilizou, não era apenas uma feature apenas para a Sony se gabar daquilo que ela fez. Direct Storage, exatamente como a Microsoft criou a API que se comunica indiretamente com o SSD e também utiliza um processamento diferenciado, utiliza núcleo de um processador diferenciado para se comunicar com a memória VRAM, não é algo também que a Microsoft fez para se gabar. São tecnologias necessárias e são tecnologias que são totalmente dependentes da nova geração. A nova geração expande os critérios de questão de ativos e malhas 3D. Entenda ativos e malhas 3D como milhares e milhares de mais novos arquivos que serão consumidos durante o processamento. Dessa forma, o que acontece de verdade é que você tem muito mais alocação de dados esperando ser processada pela sua GPU/CPU. Dito isso, as memórias não são extremamente ignorantes da forma que foram feitas, elas foram certeiras, ou seja, elas utilizam GDDR6. GDDR6 porque elas alcançam maior velocidade e até mesmo largura de banda, dependendo da situação. E é por isso que a concepção de GDDR6 dos dois consoles é feita de forma distinta. O PlayStation 5 alcança 256 GB de taxa de transferência, no entanto ele tem o auxílio do SSD diretamente ligado ao seu controlador de I/O com 12 vias Express. Exatamente, PCI Express, desculpa. Muita gente, inclusive, eu vi até mesmo memes sacaneando quando eu falei que o SSD poderia aumentar o FPS. É disso que eu tô falando de verdade, pelo amor de Deus. I/O, transporte de I/O. I/O é data, data são arquivos, arquivos que precisam ser carregados. Quando você tem um cache de gerenciamento a partir do SSD, isso, se for a nova geração que for necessariamente utilizar esse recurso, vai ter vantagem estratégica computacional sobre isso, de verdade. Ok? Dito isso, o Xbox Series S ele possui 8 GB GDDR6. No entanto, 2 GB são alocados diferentemente em uma largura de banda de 56 GB. É importante estabelecer que quando a gente coloca 2 GB em 56 GB de taxa de transferência, não quer dizer necessariamente que aquilo só vai ser utilizado pelo sistema operacional. Existe uma tabela de indexação que é ligada diretamente ao L-cache de um processador e essa tabela
cláusula de indexação estabelece onde são os endereços físicos de memória. Desenvolvedores não têm acesso a isso, nem mesmo no Windows. Quanto mais em um console que usa virtualização para proteger sua camada de hardware e não ter a sua abertura ou desbloqueio. Dessa forma, nem sempre esses 56 GB de taxa de transferências estarão disponíveis única e exclusivamente para o sistema operacional. Ora, eles podem ser estabelecidos pelo jogo. E aí começa a se concentrar alguns problemas. O primeiro é que nós temos pouco tipo de armazenamento. O segundo é que esse armazenamento é assíncrono e ele pode ser volátil no sentido de taxa de transferência. Dessa forma, a gente tem aí uma variação dentro da performance de transferência e até mesmo de armazenamento. Isso não quer dizer que o console é basicamente um lixo do mundo e que vai ser descartável em menos de um ano. Isso quer dizer que existe uma dificuldade para acertar aí a performance, principalmente no sistema de armazenamento de dados. Uma coisa que tem que se levar em consideração é que o único jogo que se ouviu falar já na história da nova geração que carrega Direct Storage é Forspoken, que é um jogo que nem é para o Xbox, ele é exclusivo PlayStation 5 e ele tem Direct Storage para PC. Dessa forma, nenhum jogo está utilizando o SSD e Sampler Feedback Stream, que é a passagem pelo processador que utiliza MIP Maps e que vai trazer aí uma indexação daquilo que a memória precisa, mas não precisa armazenar dentro do SSD, e quando solicitado ele puxa direto do SSD, não está sendo implementado. Não está sendo implementado porque a Microsoft decidiu trazer isso não de uma maneira de hardware, mas de uma maneira de software. Isso pode ter causado uma dificuldade do desenvolvimento em estabelecer e criar esse padrão para os novos jogos, mesmo porque estamos numa época cross-gen. Cross-gen significa que estamos trabalhando com a Old Gen e a Next Gen. Dessa forma, também a gente estabelece que se nós criarmos algo único para Next Gen, nós teremos que criar algo único para Old Gen, gerando duas versões distintas, não uma portável, no que realmente é um impacto de cronograma de projeto de desenvolvimento, análise, teste e performance. Tudo isso está dentro do composto de um desenvolvimento de jogos. Mas é claro, é óbvio, é lógico que isso pode ser limitado simplesmente nessa passagem de cross-gen. Lá na frente, quando estivermos estabelecidos com tecnologias focadas na nova geração e esses desenvolvedores tiverem o critério de poder utilizar essas tecnologias definitivamente, a coisa pode melhorar um pouco, mas melhorar um pouco não ao ponto de resolver a vida dessas pessoas. Os desenvolvedores vão continuar, e isso é um fato, e vai continuar tendo matéria sobre isso, porque sim, é mais difícil desenvolver para o Xbox Series S. Eu mesmo, que nem desenvolvi para o Xbox Series S, eu só fiz uma versão que é equivalente no PC. A versão que me deu mais trabalho de criar foi a do Series S. Isso tá no nosso playlist da nossa série da Unreal Engine 5 nos consoles. Exatamente, ela deu muito trabalho para criar. Eu gastei mais de 36 horas nela. Dentro de dias corridos foram 4 dias para conseguir conceber, enquanto as outras foram questão de horas, tanto do PlayStation 5 quanto do Series X, para mim conseguir estabelecer o mesmo padrão. Isso sim mostra pra gente que sim, é mais difícil desenvolver no Xbox Series S. E quando a gente tem mais trabalho, a gente reclama mais. Os desenvolvedores vão continuar reclamando disso. Eles queriam mais memória GDDR6 e eu concordo plenamente com eles. Mas enfim, a indústria não é feita de nossas vontades, ela é feita dentro da situação que ela é colocada. A Microsoft decidiu colocar o Xbox Series S em
produção e em vendas. E isso estabeleceu que as pessoas compraram esse console. Uma coisa que tem que se ligar e tem que ficar muito atento e, pelo amor de Deus, parar de maluquice é a questão única e exclusiva que sim, uma nova geração, assim como a geração antiga, é regida por contratos. Tudo que vai estabelecer no Xbox Series X e no PlayStation 5 estará no Series S. E a questão é o quanto de perda vai existir dentro desse console em relação à performance que ele pode oferecer. Essa dificuldade vai se estabelecer como um critério normativo negativo para os jogos que estarão sendo colocados nele. É isso que se tem que se preocupar. Os jogos estarão lá de uma forma ou outra. Duvida disso? Olha Gotham Knights, que saiu hoje e descartou a antiga geração. O Xbox One X, que muitas vezes, aliás, inúmeras vezes, é citado e criado vídeos comparando com o Series S de forma inútil, fútil, ineficaz, está fora. E por que ele está fora? Não é porque ele não conseguiria rodar o jogo, ele está fora porque ele está preso a uma geração, um licenciamento de distribuição. As pessoas têm que entender um pouco de regra de indústria antes de falar o bando de besteira que eles falam. Console não é PC, não é escalável somente pelo hardware, existe contratos e existe contratos comerciais atrelados. Tudo que sair para todos os consoles da nova geração vai sair para o Series S. A pergunta é como e quando. E quem comprou esse console definitivamente não está pensando em si na performance absoluta, mesmo porque ele sabe que comprou um console de entrada. Afinal de contas, o nome do Xbox Series S, ele tem esse nome porque ele é Start, S de Start, X de Experience. Simples assim. De uma vez por todas, eu espero ter colocado um fim nessa discussão, porque eu não aguento mais falar sobre isso. De verdade, não dá mais pra gente se prender sobre isso. Vamos evoluir, vamos para a nova geração, vamos parar de achismo. A comunidade gamer está se tornando, nas partes mais intrínsecas e fãs, uma comunidade de negacionistas estúpidos. Essa é a verdade absoluta. Minha felicidade é que isso é a grande minoria, mas essa minoria irrita demais. Deixa seu like, se inscreve no canal se você quiser. Eu sou o Goticose e até a próxima.